Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Espero que todos tenham uma ótima quarta-feira. Como eu falei no estudo anterior, nós estamos estudando uma vez na semana, vamos botar por porções, como os judeus fazem. Os judeus do mundo inteiro, eles estudam toda semana uma porção da palavra de Deus. Estudam a Tanar, que é o Velho Testamento para nós. E no calendário judaico, nós estamos no ano 5781. Essa semana nós estamos estudando sobre a porção do Pinhas, que na nossa língua é Finéias. Pinhas em hebraico, Finéias em português. Nós vemos que Balaão não conseguiu destruir o povo com suas profecias. Balaão não conseguiu destruir o povo com suas profecias. Então Balaão sugere que o rei invista em mulheres para destruir o povo. Se Balaão não conseguiu destruir por fora, então ele iria destruir por dentro. Por que eu digo isso? Porque Deus tem um casamento com Israel. Deus é o esposo de Israel. Então Israel é a noiva. Assim como nós somos noivas de Cristo, Deus é o esposo de Israel. Então há uma infidelidade diante do povo. Israel estava se contaminando com prostituição ou adorando outros deuses. O povo ali naquele momento, adorando outros deuses, estava virando as costas para Deus, estavam traindo Deus. E Deus, nessa parte que ele diz que ele é um Deus zeloso, esse zelo em hebraico quer dizer ciumento. Deus é ciumento, irmãos. Saiba de uma coisa, Deus tem ciúme de nós. Aprendemos muito com essa passagem. Mais para frente vou falar mais sobre Finéias. Então, o que abomina a Deus? Adultério, fornicação e idolatria. 3 coisas que Deus tem ciúme, porque Deus fez um pacto com Israel. Então, Balaão, sabendo disso, fala com o rei para que ele possa investir nas mulheres. E é muito interessante, irmãos. Há um segredo muito grande que muitas pessoas não conseguem entender. Olha só, no versículo 13... No versículo 13 diz assim, no versículo 10 diz assim, Então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo. Irmãos, preste atenção. Finéias era filho de um sacerdote. Automaticamente, para que nós possamos entender, Finéias poderia exercer a função de sacerdote. Aqui que está o grande segredo, irmão. Só que o pai de Finéias, ele casou com a filha de Jetro. Então, Finéias era um filho bastardo. Porque para que você pudesse exercer a função de sacerdote, você teria que ter uma mãe judia. Na lei judaica, para que você possa ser um judeu, a sua mãe tem que ser judia, não o seu pai. Se o seu pai for judeu e sua mãe não judia, você não é considerado um judeu. Então, por isso que o Senhor Deus faz a promessa para Finéias, falando que ele iria ser sacerdote, porque ele conquistou aquilo ali, irmão. Eu acredito que Finéias é como Davi, irmão. Davi era um filho bastardo. Davi não era filho da mesma mãe dos seus irmãos. Dizem alguns historiadores que o pai de Davi casou com uma prostituta, a mãe de Davi. Eu não sei, mas eu sei que ele era filho de outra mãe. Então ele era menosprezado. Assim como também Finéias era menosprezado. Finéias não podia exercer a função de sacerdote, porque ainda que seu pai era sacerdote, mas a sua mãe não era judia. Mas Finéias conquistou a função de sacerdote, irmãos, pela sua fé, pelo seu zelo, pelo seu ciúme na obra de Deus. E o Senhor Deus fala que o zelo de Finéias, pelo zelo de Deus, ele conquistou perpetuamente.
Isso quer dizer que os seus filhos, os seus netos, os seus tataranetos seriam inseridos. Então, irmão, muitas das vezes nós somos prejudicados, nós somos menosprezados. É aí que Deus entra na história e muda a nossa história. Quantas das vezes você foi prejudicado, você foi humilhado, mas Deus te ama, Deus não te esqueceu. Deus não esqueceu de Finéias, irmãos. Finéias não poderia ser sacerdote, não poderia exercer a função, mas Finéias foi o único, que naquele momento o cabeça de todas as tribos estavam corrompido e Moisés não sabia o que fazer. Tu vê na palavra de Deus, que eles pararam para chorar, irmão, olhando o que os cabeças das tribos estavam fazendo. E o único que teve a coragem de fazer alguma coisa foi Finéias. Então, irmão, que nós possamos se levantar, porque Deus está com a gente. Nós possamos ser um Finéias na vida, nós possamos ser um Davi. E que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana.